Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma reflexão matinal, a nossa live diária, que vai auxiliá-lo a dar energia, gás, para fazer desta segunda-feira um dia melhor. Então, eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de reencarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: a felicidade é possível, a felicidade está próxima de nós. Só que para conquistá-la e colocá-la dentro do nosso coração, nós temos que arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? Segunda-feira, dia 11 de novembro, estamos iniciando uma semana e, com certeza, à medida que nós formos fazendo a nossa evolução, a felicidade lentamente se aproxima de nós. E a gente começa a sentir os seus efeitos. E hoje, para que reflitamos, temos uma passagem do Evangelho de Mateus que diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olhem só as palavras de Jesus. São fortes. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram contemporâneos de Jesus e assumiam as suas atitudes pautadas na lei antiga, que era a lei de Moisés. Moisés instituiu o olho por olho, dente por dente, porque naquela época que nós também já estávamos encarnados lá, éramos rudes, pouco desenvolvidos, brutos, e precisávamos de uma lei severa. Por isso, Moisés, o grande condutor do povo hebreu, deixou como herança duas leis: a lei moral, que está nos 10 mandamentos, e a lei civil, que regulava as relações entre as pessoas naquela época. E como éramos ainda bastante ignorantes, precisávamos do medo, do olho por olho, dente por dente. E o que acontecia? O que acontecia e ainda acontece? Porque ainda temos muitos espíritos que, apesar de estarem encarnados no século XXI, o seu espírito está lá naquela época. E o que acontece? São espíritos que, quando atacados, devolvem o insulto. Com certeza você conhece muitas pessoas assim, né? Bateu, levou. Quando perseguidos, revidam com crueldade. Isso acontecia naquela época e acontece hoje também. Mas Jesus, 1500 anos depois de Moisés, ele melhora a lei. Com Jesus, a justiça faz-se a virtude de conferir a cada um o que lhe compete, segundo a melhor consciência.
Já não é mais olho por olho, dente por dente. Jesus nos mostra uma nova faceta da justiça divina, que é baseada no quê? Na lei de amor. Por isso que ele pregou, exemplificou e viveu o amor. E tem uma explicação. Jesus, Espírito puro, não precisava reencarnar mais, mas tomou um corpo, veio ao planeta para nos mostrar como nós deveríamos agir para chegar à tão sonhada felicidade. E ele aplicou a lei de amor em todos os atos da sua vida. Um exemplo. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossou condenação ou fugiu dela, não. Apesar de saber que estava sendo condenado injustamente, porque não cometeu nenhum crime, aceitou a sentença e deu a vida para nos mostrar como é que funciona a lei do amor. E exemplificou mais ainda. Judas, depois arrependido do seu ato, devolve as 30 moedas que recebera, porque Judas acreditava que Jesus preso, como ele conhecia os poderes do Mestre, achou que Jesus iria utilizar-se dos espíritos desencarnados à sua disposição para colocar por terra a sentença e se transformar no rei dos judeus, comandando um levante contra Roma, porque naquela época a Judéia, Israel, era dominado, fazia parte do Império Romano e pagava tributo a Roma. Então, os judeus eram contrários a tudo isso, assim como Judas. Então, no pensamento de Judas, Jesus iria transformar-se no rei dos judeus que tanto eles esperavam para combater Roma. E tanto fizeram isso que, 80 anos depois da morte de Jesus, eles foram dispersos pelo mundo porque se revoltaram contra Roma. Eles estão fazendo isso agora com os palestinos. Querem dispersar os palestinos pelo mundo para tomar conta do seu território. Não fazendo o que Jesus pregou, que é amar os inimigos. Ainda assim, Jesus nos mostra que o amor não deve ter limites. Tanto que nos legou 2 mandamentos: ama a Deus e ama teu próximo. Então, a gente sabe que é difícil seguir o padrão de Jesus, colocar o seu padrão nas nossas vidas, porque para nós a justiça sempre tem que nos favorecer. Ainda não conseguimos ver a justiça como dando a cada um de acordo com as suas obras. Então está na hora de reconhecer e seguir o exemplo de Jesus, colocando em prática. Por exemplo, se formos ofendidos, o que fazer? Responder da mesma moeda? Não. Vamos nos compadecer do agressor e prosseguir caminhando, dando o mundo o melhor que possas. É o perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar. Falando em perdão, Pedro questionou a Jesus quantas vezes deveria perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Cada falta é contra nós. Então, todos nós temos dificuldades na caminhada evolutiva. Quantas vezes nós tombamos, nós caímos na estrada? E, quando feridos, tentamos retribuir na mesma moeda aqueles que nos feriram. Então, vamos perdoar, vamos amar. É um processo. Devemos iniciar amando aqueles que estão junto de nós na nossa família, ajudando-os de todas as maneiras possíveis. Depois vamos à escola,
os jovens, o local de trabalho, os adultos, a comunidade, enfim. À medida que nós formos cultivando o amor dentro do nosso coração, a felicidade vai se aproximar mais de nós. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma live da Reflexão Matinal. Um beijo no coração e até lá, então.